assim? Não pode. Só depois da convenção que não pode, né? 1, 2, 3. Bom dia a todos, nós estamos na emissora Brasil, a nossa emissora com o nosso produtor Átila Torres, meu amigo e irmão Átila Torres. Estamos com nossa convidada hoje 28 de junho de 2016, como foi o seu São João, e agora vamos ao São Pedro, e depois o início das férias, para depois iniciarmos de novo as aulas. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez, advogado, psicanalista, professor universitário, e é um prazer falar com todo o senhor e com a senhora. Estamos aqui com a presença da doutora Delma Gama Narici, que foi perita do caso Nardoni, perita há muitos anos do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, e vai falar um pouco sobre a questão das perícias de local, que são muito importantes. Doutora Delma, é um prazer estar com a senhora aqui e nos dê aí uma notícia boa sobre as questões das perícias. Tem melhorado nos DPTs, Departamento de Polícia Técnica, a preservação do local, enfim, traga para a gente toda essa experiência aí que é importante. É um prazer enorme falar com os senhores, muito obrigada, doutor Martinez. Realmente, hoje em dia, as pessoas já sabem o valor, a importância máxima da perícia, que é a prova material incontestável, nos casos delituosos. Há um tempo atrás, quando eu entrei na polícia, era praticamente desconhecido o nosso trabalho. Hoje não. Hoje muitos juízes esperam, a imprensa também, a mídia também espera, aguarda o resultado dos exames periciais para que se tenha uma noção doente de razão daquele fato. Recentemente tivemos um acidente muito grave com um ônibus, que se os senhores observaram, quando ele foi retirado do local, ele estava em frangalhos. Eu não sei qual material de que são feitos esses ônibus, que não guarda segurança nenhuma para quem está em seu interior e ocorre alguma coisa desse tipo. Não foi um impacto de longa distância, ele tombou num barranco rochoso e praticamente esfarelou. Nós precisamos ter atenção, é preciso que existam leis que reforcem a chaparia desses transportes coletivos, principalmente porque as pessoas que ali estão não usam cinto, não há como usar o cinto, porque eles não vêm com esse equipamento, as pessoas estão completamente soltas. E quando ocorre qualquer tipo de distúrbio, vamos dizer assim, na pista, quando a pista é de um traçado muito perigoso, como o traçado da pista em questão, que era curvo, inclusive com 2 faixas contínuas amarelas, indicando a não ultrapassagem, e em descida, em declive, nós temos uma área perigosa. Então temos que aliar um bom motorista com um bom veículo, um veículo seguro, com sua parte mecânica toda em dia, o que, segundo informações, não estava, porque o freio falhou. E são vidas humanas. Nós estamos vivendo hoje de uma forma assim meio negligente com a vida humana, nessas questões de segurança da mobilidade urbana. É importante que a gente veja que há uma discussão também, tudo indica que seria um crime culposo, né? Um motorista que matou essas crianças lá em São Paulo, esses jovens estudantes universitários. Culposo porque nós teríamos negligência, imprudência, não é? E imperícia. Mas poderia ser doloso na questão do dolo eventual, quando ele corre e assume o risco de produzir o resultado morte. Então é uma linha muito tênue. Mesmo que ele tentasse frear e se desviar, mas poderíamos estar em casos de um crime doloso, que se ele estivesse vivo iria para o tribunal do júri, porque ele realmente, na minha opinião, poderia ter assumido o risco do resultado morte, e aí no dolo eventual ele cairia no crime culposo, no crime doloso, mas poderia também estar no crime culposo. E aquela curva, doutora Delma, pela senhora como perita de local, achou que a velocidade dele fosse incompatível para aquela curva? Pelo que pôde ser constatado, observado no resultado dos exames preliminares e de tudo que foi feito, levantado no local,
Realmente era uma curva que requeria bastante cuidado. Eu não poderia afirmar diante do que foi examinado que teria sido doloso, mas existe sim, apesar do carro não ser uma arma, um instrumento de crime, mas através dele, o cidadão que dirige pode sim, eventualmente, usá-lo de uma forma criminosamente intencional e aí teríamos um crime doloso. Não é fácil de comprovar, mas que existe, existe. E como dolo eventual, como o Dr. Martinez falou, é evidente que é mais fácil esse tipo de comprovação, porque a pessoa sabe que ao acelerar, ele vai estar fugindo do padrão que deveria seguir, da normalidade, em transitar de acordo com as normas que aquela pista exige. Nós temos um caso, doutor Martinez, bastante polêmico, que requereu o estudo de um perito do Rio de Janeiro, que eu pessoalmente não reputo como doloso, apesar da autora estar, vamos dizer, cotada para ir para o tribunal do júri, que é aquele crime que os 2 motociclistas morreram em Ondina. Segundo da médica, segundo dizem, o rapaz teria batido no capô, etc. Ora, nós vivemos numa sociedade onde os assaltantes, principalmente os assaltantes de moto, nos assustam a cada dia. Ela jamais poderia adivinhar que eram pessoas de bem que estavam na moto e vice-versa. Então ela acelerou, e ela tinha um carro potente, para fugir, e ele acelerou mais ainda, pôs-se à frente dela para obrigá-la a seguir a moto, como se fosse tipo um castigo. Só que ela perdeu o controle e assustou o motociclista, mas não tocou. Eu não ouvi em lugar nenhum notícia de que existiam manchas do carro na moto e vice-versa. E temos no local lombadas do asfalto que podem ter descontrolado a moto. E eles morreram porque bateram no poste. Ora, como é que quem está dirigindo vai ter a precisão de empurrar alguém para um poste com tanta pontaria, vamos dizer assim? Foi fortuito. A presença daquele poste foi uma presença fortuita. Ninguém esperava que os corpos fossem se direcionar justamente ao poste. Ela virou e bateu na grade. E a grade resistiu ao choque do veículo. Aliás, não resistiu ao choque do veículo e entortou. Se não tivesse o poste na frente deles e eles tivessem batido na grade, será que teriam morrido da forma que morreram? Com esfacelamento craniano? Acredito que não, porque a grade iria, vamos dizer, ceder um pouco e fazer com que o impacto fosse menor do que contra um objeto rígido, fixo, como é o poste. Então a gente tem que ter muito cuidado ao julgar acidentes, que ali não houve dolo. Com certeza foi culposo. Não tem que ir a júri porque não houve intenção de jogar os jovens contra o poste. Só se ela fosse uma pessoa especialista em, vamos dizer, tiro ao alvo, em acertar coisas assim no alvo, porque o poste estava no local e ela não tinha como, do carro dela para o poste, com a moto no meio, jogá-los justamente contra o poste. Então o dolo e a culpa tem que ser muito bem analisado em todos os aspectos do acidente. Mas acidente de veículo, eu apesar de ter trabalhado muitos anos, não é muito, vamos dizer, a minha praia, me desculpe o termo meio vulgar. O que eu gosto mesmo é de local de homicídio, crime, como meus colegas costumam chamar, bagaceira. A bagaceira, não é? Mas veja só, no caso da médica, a doutora Kátia Vargas, que aconteceu o crime, não é? É Kátia Vargas, né? Kátia Vargas. Ela foi perseguir os motociclistas,
E vamos tentar fazer uma dialética aqui, porque é importante, porque o nosso programa é um programa educacional, voltado para o senhor e para a senhora, que é o nosso estudante, é o nosso acadêmico, é o profissional que pretende se aperfeiçoar e aprimorar. Então nós temos aqui uma dialética de pesos e medidas, de contrapartidas, etc. Então nessa dialética, o que ocorreu? O que ocorreu foi que houve realmente uma intenção dela de assumir o resultado morte ao correr em alta velocidade e batendo numa moto muito pequena, evidentemente que é uma moto pequena, que mesmo que não acertasse a parede, ela podia até passar por cima, o carro por cima da moto e matar os dois jovens. Então, teses e mais teses, com certeza, se houver o tribunal do júri, deve ser defendida a tese da desclassificação. Outra tese também, que é muito importante que se defenda, é a questão do surto psicótico, conhecido popularmente, que nós poderíamos falar mais tecnicamente em psicopatologia forense, de estado crepuscular, em que há um estreitamento da consciência e a pessoa em momentos de muita raiva ou de muito medo, enfim, momentos especiais em que tensões e eventos estressores levam a um mecanismo de defesa do organismo a estreitar a consciência e a manifestar instintos do inconsciente. Então, nesse estado, ela seria também inimputável, não responderia pelos seus crimes, pelo crime, e seria inclusive com internação compulsória ou tratamento ambulatorial, que ela teria problemas psiquiátricos, ou apresentou naquele momento que já estavam latentes. É outro problema a ser discutido. Mas o importante é que a gente saiba que esse programa é um programa que visa uma discussão do problema, uma questão, um programa educativo, um programa educacional, um programa que leva ao senhor e à senhora informação qualificada. E o juiz é o senhor e a senhora. Nós estamos apenas discutindo, debatendo em alto nível científico, educacional. Não perca o nosso curso de mediação judicial e terapia breve. A primeira turma já está lotada. E a segunda turma, um curso de extensão, faça esse curso conosco. Ligue para a gente, nosso telefone está aí, 719-9103-0089. E o Só Tribunal Júri, SO Tribunal Júri, @hotmail.com, sotribunaljúri@hotmail.com. Faça a sua reserva, vai lotar a segunda turma Mediação Judicial e Terapia Breve. Doutora Adelma também vai deixar seu e-mail, seu telefone, para contatos com ela, porque ela é uma perita experiente e conhecedora da matéria. Então, doutora, e no caso dos meninos, dos jovens, esse ônibus lá em São Paulo, o que houve? O que a senhora acha que poderia ter ocorrido? Um excesso de velocidade, falta de freios? Se tivesse com uma velocidade menor, ela não poderia não ter ocorrido o crime? Acho que esse conjunto de fatores aí foi determinante, porque segundo consta, o motorista tinha experiência, mas naquele dia, como disseram alguns estudantes, ele estaria particularmente nervoso. Era preciso investigar o porquê daquele nervosismo, e a pessoa nervosa no volante de um carro, principalmente um carro pesado como um ônibus, não tem o autocontrole necessário para conduzir. E o veículo estava superlotado, porque tinha 45 estudantes que ultrapassava a sua capacidade. Muitos estudantes estavam de pé. E o motorista realmente estaria correndo muito. Acredito que o declive, a curva, a pista molhada, porque chovia muito, e o veículo com os freios, sem oferecer a segurança devida, realmente esse conjunto de fatores foi infeliz. E foi um acidente realmente lamentável, porque eram jovens no início da vida e jovens que não estavam indo ou voltando de uma balada, eles estavam estudando, cuidando do futuro de cada um deles e do Brasil, porque cada jovem desse e cada jovem que estuda pensa no futuro do Brasil.